Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, assim sejas. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Espírito Santo de Deus, iluminai-nos e dai-nos sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu caro irmão, minha cara irmã. 58º estudo do compêndio do Catecismo, o mistério pascal nos sacramentos da Igreja, parte 1. Vamos dividir esse pequeno estudo em duas partes. Hoje, a parte 1, com 1, 2, 3, 4, 5 perguntas e as suas respectivas respostas. Vamos lá? Primeira pergunta de hoje, a de número 224 do compêndio. O que são os sacramentos e quais são? Resposta. Os sacramentos são sinais sensíveis e eficazes da graça, instituídos por Cristo e confiados à Igreja, por meio dos quais nos é concedida a vida divina. São 7. O batismo, a confirmação ou crisma, a Eucaristia, a penitência ou confissão, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Muito bem, então o que são os sacramentos? São sinais eficazes, sensíveis da graça de Deus. Isso não é uma criação da Igreja, é uma instituição de Nosso Senhor. Nosso Senhor instituiu os sacramentos e confiou os sacramentos à Igreja, porque por meio da administração dos sacramentos, nos é concedido a vida eterna. Então, toda vez que eu me confesso, eu recebo a misericórdia de Deus na minha vida, o perdão dos meus pecados. Toda vez que eu comungo, recebo o sacramento da comunhão, eu recebo o Nosso Senhor na minha vida. Quando eu fui crismado, eu recebi a presença, a efusão do Espírito Santo, a começar pelo batismo, que fui perdoado do pecado original e fui transformado num filho de Deus por meio das águas batismais. A pessoa que recebe a unção dos enfermos, se ela não tiver condições de confessar, a própria unção dos enfermos perdoa os pecados dessa pessoa e tem o poder de restabelecer a saúde dela, se assim for a vontade de Deus. E os sacramentos do matrimônio, a união conjugal em Deus, a família cristã, e o sacramento da ordem, que designa o sacerdote do Altíssimo. Então, o que você precisa gravar é que os sacramentos são sinais de Jesus Cristo. Foram instituídos por Ele para que você e eu possamos, toda a Igreja, ter parte da vida divina já nesta vida. Próxima pergunta, 225 do compêndio. Qual é a relação dos sacramentos com Cristo? Resposta. Os mistérios da vida de Cristo constituem o fundamento do que agora Cristo, mediante os ministros da Igreja, dispensa nos sacramentos. Em resumo, como explicação dessa resposta, eu vou aqui trazer uma frase de São Leão Magno. Olha só o que ele dizia. O que era visível no nosso Salvador passou para os seus sacramentos. Simples assim. Toda a graça de nosso Senhor Jesus Cristo está presente nos 7 sacramentos, sobretudo no sacramento da Eucaristia. Estão nos 7, sobretudo no sacramento da Eucaristia. O que era visível na pessoa de nosso Senhor passou para os seus sacramentos. São Leão Magno. 226. Qual é a ligação dos sacramentos com a Igreja? Resposta. Cristo confiou os sacramentos à sua Igreja. Eles são da Igreja num duplo sentido. São dela, porquanto são ação da Igreja,
a qual é sacramento da ação de Cristo e são para ela no sentido de que edificam a igreja. Essa é a ligação dos sacramentos com a igreja. Jesus confiou os sacramentos à igreja, então os sacramentos são da igreja neste duplo sentido. São da igreja porquanto é a igreja que a administra por meio dos seus ministros, é sacramento de ação de Cristo e é para a igreja no sentido de que edifica o seu corpo, né? Os membros da sua igreja, que é cada um de nós. Ok? Próxima pergunta, 227. O que é o caráter sacramental? Resposta: é o selo espiritual conferido pelos sacramentos do batismo, do crisma e da ordem. Ele é a promessa e a garantia da proteção divina. Por força desse selo, o cristão é configurado a Cristo, participa de vários modos do seu sacerdócio e faz parte da igreja segundo estados e funções diversas. É, portanto, consagrado ao culto divino e ao serviço da igreja, uma vez que o caráter é indelével. Os sacramentos que o imprimem são recebidos uma só vez na vida. Então, dos 7 sacramentos, 3 imprimem caráter na pessoa. Dos 7, 3 imprimem caráter. O batismo, o crisma e a ordem. Ou seja, ele sempre será um batizado, sempre será um crismado e sempre será sacerdote. Ele foi batizado, deixou a igreja, mudou até de religião. Ele sempre vai ser um batizado. O mesmo com o crisma. O mesmo para um sacerdote que deixa o sacerdote. Porque imprimiu um selo espiritual, um caráter. E esses 3 sacramentos é recebido apenas uma vez na vida. Diferente da confissão, da Eucaristia, da unção dos enfermos. Do próprio matrimônio, que a morte quebra, né, o vínculo sacramental e o viúvo ou a viúva pode se casar novamente, se essa for a vontade da pessoa, né? Então pode-se receber mais de uma vez. Esses 3 não, porque imprime um caráter na pessoa, ok? Penúltima pergunta, 228. Qual é a relação dos sacramentos com a fé? Resposta: os sacramentos não apenas supõem a fé, mas com as palavras e os elementos rituais a nutrem, a fortalecem e a exprimem. Celebrando os sacramentos, a igreja confessa a fé apostólica. Daí o antigo ditado, lex orandi, lex credendi, ou seja, a igreja crê como ora. De novo, a igreja crê como ora. Essa é a relação do sacramento com a fé. Não apenas supõe a fé, não apenas eu tenho fé nos sacramentos, mas pela fé os sacramentos me nutrem, me fortalecem, me exprimem. Né? Essa é a fé que nós recebemos de nosso Senhor, dos apóstolos. Né? Lex orandi, a igreja crê como ora. Bom, essa já era a última pergunta de hoje. O que são os sacramentos e quais são? Qual a relação dos sacramentos? Qual a ligação dos sacramentos com a igreja? O que é o caráter? E qual é a relação dos sacramentos? Muito bem. Foram 5 perguntas, mas foram rápidas, mas bastante precisas. Eu tenho certeza que você prestou bastante atenção, anotou, né, o que foi preciso para compreender essa primeira parte do mistério pascal nos sacramentos da igreja. Obrigado, então, pela sua companhia, que Deus te abençoe e te guarde, que Nossa Senhora lhe cubra com seu manto sagrado. Te espero, então, na próxima quinta para a segunda parte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima e salve Maria.